25 de fevereiro, pós-manifestação na Paulista. E o que eu posso dizer, a minha visão sobre tudo que aconteceu é que foi extremamente estratégico, bem além do que a gente vê numa primeira análise. Primeiro que a gente tem que entender, a intenção de tudo que aconteceu hoje era fazer uma fotografia para o mundo. Esse é o primeiro mote da manifestação desse dia 25. Mostrar para o mundo tudo o que está acontecendo aqui de uma forma direta, sem o filtro e sem depender da ótica da grande mídia, que ou sempre se omitiu ou sempre deturpou todas as manifestações que a direita fez, usando da presença do G20 aqui. Essa foi uma primeira estratégia muito bem elaborada, usando da presença de toda a mídia que veio cobrir o G20, né? E também a presença, o CIPAC, que é esse encontro da direita também nos Estados Unidos. Lá o Eduardo Bolsonaro e outros chamaram muito a atenção para o que está acontecendo aqui e chamaram a atenção para esse evento de hoje. O jornalista português, que ficou também muito conhecido por nos mandar as matérias sobre as manifestações do agro na Europa, ele também veio para cá, né, e foi também o olhar, ele estava em cima ali do trio elétrico ali. Ele estava em cima do caminhão, dava para ver ele, quando a Michelle, a primeira a falar, estava ali, ele estava ali em cima gravando, ele que passou a manhã inteira desde que chegou, preso nas dependências da Polícia Federal lá no aeroporto, preso entre aspas, detido, né? Que é mais um tiro no pé que esse desgoverno deu. Mas tudo foi muito bem pensado. Esse início com a Michelle, ele foi muito, muito estratégico. O tom de culto até que teve. Primeiro, uma mulher, né? Uma mulher abrindo tudo isso. Segundo, ela mostrando o quão preparada ela é para falar em público. O quanto ela conseguiu dar atenção daquelas pessoas, o quanto ela conseguiu passar de autenticidade, né? De emoção. E a parte da religiosidade, que a mim não agrada numa primeira visão, misturar religião com política, mas isso tudo foi estratégico. Primeiro que a nação brasileira ela é essencialmente católica, evangélica, católica, né, cristã, ou seja, tem uma empatia direta com esse discurso dela. Segundo, que começa dando esse tom que fica apartidário, acima, apolítico, né? E que através disso clama, né, a todos, clama ao céu, clama a Deus, clama às forças para que retorne ao Brasil, à política, à justiça e tudo mais, usando esse link, né? E não esse link horizontal da política. Então ela torna maior isso, né? Ela se sobrepõe à coisa mundana da política. Isso é fundamental. Teve um cunho muito estratégico. Presença de Bolsonaro junto com ela, dando espaço para ela ir e vir em cima daquele carro, porque tinha gente para cá e gente para lá, né? Ele respeitando, como sempre fez, todas as manifestações dela e dando importância à presença dele ali, saindo, indo e vindo, a importância que ele deu para a mulher dele e para o discurso dela, valorização disso. Depois entrou ali uma sequência ali de Nicolas, entrou o Gustavo Gayer e entrou esqueci o nome dele, do senador. Todos os três também com cunho, principalmente o Nicolas e o outro, que eu vou me esquecer, mas vou escrever o nome dele aqui, com cunho religioso também, e aí, mas já descendo
para a vida terrena, né? E já colocando a política dentro. Trouxe lá de cima, misturou as duas coisas, né? Colocando já coisas importantes. Gustavo Gayer também entra ali e já também fortalece essa parte mais política da coisa, até que vem o Tarcísio. Aí sim, o Tarcísio, que volta e meia tentam colocar ele como um cara que está fazendo dele agora, que não é... Não. E que também o Lula, lá em algum momento que o Tarcísio participou, lá foi num evento que, enfim, tinha aqui, não me lembro também qual, mas era importante para ele como governador. E aí o Lula brinca, diz que ainda, tipo, querendo dizer que o Tarcísio tem a ver com a esquerda, que vai voltar, porque o Tarcísio trabalhou, né, no governo Dilma. O Tarcísio sempre é aquele cara genial, inteligente, sorri, afável, aceita a brincadeira e tudo, mas ali ele foi para dizer que ele só existe por causa do Bolsonaro. Que o Bolsonaro, ao contrário de Lula, que não deixa surgir ninguém, Lula é rei da esquerda, imperador da esquerda, né? Tudo da esquerda. Bolsonaro não, Bolsonaro sempre incentivou, sempre deu crédito àqueles que trabalham com ele. E Tarcísio reconhece isso, diz que só existe porque o Bolsonaro fez isso. Sempre imputou a ele o sucesso, a efetividade das tarefas que ele conduziu durante o governo. E aí faz vários elogios, e enfim, aí já entra na política mesmo, também, mas de uma maneira limpa, total. E aí vem o Malafaia. O Malafaia, que é o organizador, e não é à toa que ele é o organizador do evento, né? Aí o Malafaia, sim, entra e coloca o dedo na ferida, falando dos abusos, né, do Supremo, enfim, coloca tudo que tem que colocar, se arrisca mais, né? Mas Malafaia representa uma gama muito grande de eleitores, né? Ele representa muita gente. Então ele podia se arriscar, porque ele vai para o tom político, ele vai com tudo em algumas questões, mas ele faz isso respeitando as instituições. E vem Bolsonaro. Aí sim, Bolsonaro foi espetacular. Bolsonaro, ele fala um pouco sobre ele, fala da importância da injustiça com as pessoas que ainda estão presas, mas sem acusar ninguém, não acusa diretamente ninguém, se defende e fala a respeito das acusações sobre que seria o líder de um golpe. Enfim, faz também um manifesto totalmente estratégico, e se mostra um estadista, não entra em picuinha, em nada disso, né? Poderia ter extrapolado muito mais a parceria que sempre teve com Israel, toca no assunto, mas não pisoteia em cima disso, faz um discurso de estadista. Então, o que aconteceu em cima do caminhão foi perfeito, foi estratégico. Passa para o mundo que ele não é um louco, passou para o mundo que ele é um cara que tem uma moderação, que não quer de maneira nenhuma dar golpe em nada. Absolutamente não transparece nada disso, né? Nicolas, quando fala, inclusive diz que as pessoas esperam ainda que vai retornar e vamos retornar a ter um presidente de direita, não hoje, não amanhã, mas um dia. Ou seja, não há nada, nenhuma cor de golpe em nada. Essas imagens aqui, que eu estou mostrando agora, foram feitas antes do início da manifestação.
2 e pouco está aí no relógio, aparece no relógio da pessoa que fez essa gravação, e aí dá para ter uma ideia de realmente o gigantismo que foi esse evento, né? A grandiosidade e a presença maciça das pessoas. Lembrando que esse evento ele foi chamado há pouquíssimo tempo. Há pouquíssimo tempo. 2, 3 semanas, mais ou menos, para se organizar algo assim, e demonstrou o poder de mobilização desse único e real líder político brasileiro. A força desse cara foi também uma das coisas principais. Ele pediu para que ninguém levasse cartaz, levasse faixa. Aconteceu tudo o que o homem pediu, que não houvesse manifestações no resto do país. E aconteceu o que o homem pediu. Ou seja, é um cara que tem um poder de comando sobre a população que ninguém tem. E que fica claro, deixa transparecer, que ele realmente conduz a massa aos seguidores dele. O que ele disser, os seguidores vão fazer e assim, e rápido, e do jeito que ele determinar. As pessoas, outra coisa importante da manifestação é que finalmente as pessoas voltaram para as ruas. O dia 8, que teve como uma das principais intenções intimidar as pessoas e não permitir que elas saiam para as ruas, não adiantou. As pessoas voltaram para as ruas. Elas voltaram para as ruas. O tempo ajudou. Eu acho que até a previsão do tempo, quem armou aí foi a esquerda, que conseguiu aí armar uma previsão de tempo dizendo que ia ter chuva, trovoada, meteoro, terremoto, furacão, tsunami. Nada disso aconteceu, tudo ajuda. Tudo foi perfeito. A foto que se queria, a repercussão, a maneira que isso está chegando no mundo e ainda vai ter muito mais, né, consequências, isso vai chegar muito mais longe, foi perfeito. O resultado, o objetivo, a missão foi totalmente atingida. Ela vai muito além das palavras, ela vai na sequência do que foi dito, na maneira que foi dita, tudo, enfim, na minha opinião, sem nenhum problema, nenhuma briga, nenhuma nada, nenhuma sujeira, quer dizer, um evento da direita que se contrapõe totalmente àquilo que aconteceu no dia 8. Aqui era essa direita que a gente sempre viu na rua, né? Nada, nenhum tumulto, nenhuma treta, absolutamente nada. Objetivo totalmente alcançado. É assim que eu vejo nesse momento tudo que aconteceu hoje.